Saudamos a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha gente. Todo mundo aí da oração missionária em Caetés 2 Vila União, a nossa família, né? Foi de onde a gente saiu. Muitas lágrimas nós derramamos junto com vocês, muitos abraços, não é? Muitas promessas, e estamos vivendo, não é? O cumprimento dessas promessas que foi feita aí. Verdade. Na oração missionária em Caetés 2 Vila União. Foram sábados na presença do Senhor forte, e estamos agradecidos a Deus, não é, por fazer parte dessa história, né, Deise? É verdade, Jadson. Estamos felizes por fazer parte dessa história. São 8 anos de oração, de clamor, de intercessão pela vida dos nossos missionários, né? E para não demorar muito, a gente queria trazer uma pequena reflexão da parte de Deus ao coração de vocês, não é? Né, Deise? É verdade. Muitas vezes nós entramos em cativeiros, em cavernas. Estamos passando por um momento onde nós estamos na caverna, né? Nós estamos na caverna. Nós fomos levados a estar na caverna. Mas a gente queria, através da palavra de Deus, trazer para a nossa reflexão qual é a postura que nós devemos ter dentro da caverna. E na Bíblia a gente vai ver um exemplo a ser seguido e outro a não ser seguido. E Deus vai mostrar para a gente um exemplo a ser seguido. Então, o primeiro exemplo que a gente vai encontrar lá em 1 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 10, que diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito de diante de Aquis, rei de Gate. Então a gente vê aqui nesses 3 versículos que Davi, ele fugiu para Aquis, estava fugindo de Saul, e quando chegou lá ele foi reconhecido pelos criados de Aquis. E a partir daquele momento ele usou de estratégia, se fingindo de louco, para fugir para a caverna. Então, a ida de Davi para a caverna foi uma ida de estratégia. Já a gente encontra outro que não foi estrategicamente, que fugiu para a caverna. A gente vê em 1 Reis, capítulo 19, que Jezabel está correndo atrás de matar Elias. E olha a postura de Elias. No versículo 4 diz que ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, em Elias estava imperando o medo. Em vez dele fazer como Davi e se esconder por estratégia, Elias se esconde por medo. E o medo era tão grande que ele pediu para que Deus tirasse a sua própria vida. Pois é, Jadson. Já a gente vai ver outro ponto importante com relação a Davi na caverna, que diz lá no capítulo 22 de 1 Samuel. No primeiro versículo e o segundo diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Nessa passagem a gente vê que caverna não significa
necessariamente um sinônimo de solidão. Davi, ele foi para a caverna, mas ele não foi sozinho. Estava com ele tanto os seus familiares quanto 400 homens. E ali, Davi passou a liderar todos aqueles que estavam com ele na caverna. Então, a caverna, além de Davi ir para a caverna como uma situação de estratégia, também ali ele estava protegido. E não estava só. Ele estava com mais de 400 homens. Não é sinônimo de solidão a caverna. Já para Elias foi um pouco diferente. Porque em 1 Reis, capítulo 19 e versículo 8, vai dizer que Elias levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias abandona seu moço, não é, e vai sozinho para aquela caverna. Ou seja, ele escolhe a pior maneira de se estar na caverna, que é sozinho. Enquanto Davi, ele está junto com outras pessoas, liderando, não é, com a sua família, Elias está sozinho, não é? Tem mais alguma coisa aí que a gente pode aprender com Davi? A gente pode aprender com Davi outro detalhe muito importante lá no mesmo capítulo 22 e o versículo 5, que diz assim: porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. A gente aprende aqui com Davi que quando Davi recebe a ordem de Deus para sair da caverna, sair daquele lugar, Davi, ele não fica temeroso, ele não fica com medo, ele não fica se questionando mais o porquê. Ele vai, ele obedece, ele não fica confuso, ele simplesmente ouve a voz de Deus, ouve a ordenança de Deus que foi emitida através do profeta Gade e obedece e vai. Já Elias, totalmente diferente. Elias nem reconhece mais o Senhor. Em 1 Reis 19, 11, quando Deus diz a ele: sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Só depois que passou um vento, uma brisa suave, e Deus, o Senhor, estava na brisa suave, e Elias conseguiu reconhecer o Senhor. Ou seja, para Elias, esse momento de caverna foi muito tenso. Ele preferiu ficar só, ele foi com medo e ele não reconhecia a voz do Senhor. Já Davi não. Davi, ele foi por estratégia. Dentro da caverna, Davi levou outras pessoas com ele e se fez líder. A sua liderança foi treinada na caverna, e também ele não ficou confuso à voz do Senhor. O profeta foi lá, mandou ele sair, ele saiu, ele obedeceu à voz do Senhor. E com isso nós queremos trazer uma reflexão para você. Qual é a postura que você está tendo dentro da caverna? 8 anos se passaram. Esse 8º ano está sendo atípico, porque todos nós estamos dentro da caverna. Mas o que faz a diferença é a nossa postura dentro da caverna. Faça como Davi. Entre na caverna por estratégia. Entre na caverna e chame as outras pessoas para estar junto com você. Lidere essas pessoas. Além do mais, não fique confuso ao ouvir a voz do Senhor, porque vai chegar a ordem para você sair da caverna e você não pode ter medo. Em vez de ser como Elias nesse episódio, seja como Davi nesse episódio. Deus está chamando. Vai chegar o dia que ele vai chamar, ele vai dar ordem para a gente sair da caverna. Que Deus abençoe essa oração missionária. Nós amamos vocês.